e a gente não via resultado. Só tristeza muitas das vezes, desânimo, vontade de voltar para casa, muitas das vezes. Mas quando eu comecei a interceder mais a Deus por oração, quando eu comecei a levar alguns irmãos que já tinham se convertido a começar a orar, quando nós criamos a semana de oração, que é a primeira semana cada mês, a gente começou a ver resultado. Dentro desse semana de oração, temos testemunho de pessoas que tinham um tumor na cabeça e que nós oramos, e quando essa pessoa foi fazer um exame para saber o tamanho, não existia mais esse tumor. Tivemos casos da própria igreja, uma pessoa de fora, de alguém, uma criança que o médico, que é a filha do irmão Lânio, que o médico disse que ela, assim que nascesse, talvez passasse um dia ou dois, e ela não ia resistir. Problema também na cabeça, problema também na coluna. E nós começamos a orar, interceder pelo Senhor. Essa menina hoje tem 16 anos. Deus, para com o incentivo de orar, eu não vou dizer precisa que o ano, mas eu tenho meu irmão mais novo, ele quando tinha aproximadamente uns 6 para 7 anos, ele caiu de cima de um caminhão, a qual o motorista, na época, era o irmão Marreira, alguns aqui lembram dele, né? E meu pai levou ele como morto. E os médicos disseram assim, ele precisa resistir menos umas 48 horas, tem que chegar umas 48 horas para a gente fazer uma cirurgia dele. Isso era época de Natal, né? De Natal, Ano Novo. Foi um choque para meu pai. Mas o pastor Lúcio convocou toda a igreja a orar. Parece que eu estou vendo a cena aqui. Foi feito um círculo nos bancos, né, pelos bancos, todo mundo de mão dada, e nós começamos a orar. Eu me lembro que você, nesse dia, não dizia o amém. Você parava, o outro continuava, e foi até chegar nele, onde ele fechou a oração e cerrou com um amém. E graças a Deus o menino chegou a resistir às 48 horas. Agora vamos tratar o CTV. Vamos agora ver os procedimentos. E o nosso Deus, Ele sempre não faz as coisas pela metade, e tudo que Ele faz é perfeito e bom. Quando os médicos chegaram, falaram com o papai, disse, aqui houve um milagre. O canho dele, que ele tinha um fatorete, fechou. Não necessita de cirurgia. Mas quando ele tiver uns 14 anos, ele vai ter uma perturbação, ele não vai, vamos dizer uma tudo, ele não vai bater bem da cabeça dela. Hoje Jacó tem mais de 40 anos e é sativo.
oração. Venha orar, interceder. Mas eu posso orar em casa, sei. Mas é tão bom você estar aqui, ao convite do irmão, vamos à casa do Senhor, vamos lá orar. Vamos. A oração é importante na vida do crente. Então faça um esforço, venha. Vem orar por mim, preciso muito oração. Vou orar pelo missionário, eu vou lá só orar por ele, eu agradeço. Ok, vamos para Lucas capítulo 7. Em Lucas 7, ele gostaria de falar aquilo que eu admiro muito, que é a simplicidade, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Outro texto aqui que tem me edificado também muito. Lucas 7, do versículo 1 em diante. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigiu-se ao povo e entrou em Cafarnaum. E um servo de um centurião, que este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou algum dos anciões dos judeus, pedindo que ele viesse curar o seu servo. Eles, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que faça isto, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo edificou uma sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe um amigo para que ele dissesse: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho saudado as minhas ordens. Eu digo a este, vai, ele vai, o outro vem, ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. Voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Pediu o irmão Miguel que nos leve a Deus com a palavra de oração. Oremos. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento, da tua graça e a tua misericórdia, ó Senhor, que tem sido grande nas nossas vidas. Peço, ó Pai, por nós que estamos aqui reunidos em teu nome, da tua santa palavra que vai ser falada aos nossos corações, que o Senhor nos dê entendimento, compreensão, para que nós possamos ser moldados através dela. Abençoa o teu servo, o teu santo, e vai falar aos nossos corações. Seja com ele, ele já estudou, ele já meditou na palavra, mas o teu Espírito Santo fale através dele aos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Quando estava lendo esta passagem, e chegando no versículo 1, quando ele diz que, tendo Jesus concluído todas as suas palavras, isso me veio que seriam as palavras que Jesus já tinha falado, que Jesus já tinha anunciado. Se você observar no versículo 17, no 17 do capítulo 6, verso 18, você vai encontrar que alguns discípulos foram se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, que tinham pessoas da Judéia, de Jerusalém, de Tiro e de Sidom. Também vamos encontrar pessoas que estavam endemoniadas, pessoas que estavam precisando de cura, pois
se encontrava com uma enfermidade. No versículo 20, você vai ver o Senhor falando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado, ele vai falando ao povo. Quando chegamos no verso 27, ele começa a falar sobre a questão de amar o próximo, de amar o seu inimigo, de orar por quem persegue. E aí, correndo mais aos versículos mais à frente, ele vai falar sobre a questão de termos cuidado para não julgar os irmãos. E aí ele vai falando acerca de por que você vê o cisco que tem no olho do teu irmão e não observa atrás do que tem no teu olho. Quando chega no verso 45, o Senhor chega a dizer: por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? E aí, no verso 47, 48 e 47 vai falar sobre a questão daqueles que é comparado, aqueles que escutam o Senhor. E aí ele diz no verso 48 que aquele que escuta, aquele que o pratica, aquele que realmente está sendo submisso ao Senhor, disse, é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre uma rocha. Diz, esse homem não terá prejuízo. Todo investimento desta pessoa é um investimento certo, que não traz prejuízo, mas que leva para a vida eterna. Quando descemos ao versículo 49, aí ele vai mostrar o outro lado de quem não pratica, de quem não está disposto a obedecer ao seu Senhor. É semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Ele não tem firmeza. Logo, quando chegar as tempestades, chegar as dificuldades, ele vai se desviar. Ele não vai permanecer. E vai ser grande o seu prejuízo. Diz que aquela casa cairá. E quando Jesus chega aqui, entrar em Cafarnaum, a cena era de um homem que tinha um servo que ele amava, que ele estimava muito este jovem, esse servo dele. O próprio verso 2 diz, o servo de um centurião a que este muito estimava estava doente, quase à morte. Não era uma gripezinha, uma virose, uma crise de rinite, era algo sério. O texto não diz qual seria, mas que estava à morte. E este homem, com certeza, já tinha escutado ou teve conhecimento da chegada de alguém que poderia resolver a situação. E quando estava tratando sobre essa questão de alguém que eu amava, eu gosto muito de pensar nos nossos parentes descrentes, a qual nós dizemos, eu te amo, seja uma mãe, seja um pai, seja um filho, um primo, que estão doentes espiritualmente. Também então nós não sabemos o destino da vida deles. E que nós conhecemos a solução para a cura do nosso parente, a cura espiritual. Se amamos, devemos fazer semelhante ao que este homem fez. Ele
vamos ver, que ele era amigo de alguns judeus e ele pediu que alguns anciões fossem até a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Gostaria que vocês fossem lá, falassem para ele o que é que está acontecendo. Ele não só era amigo, como ele ajudava os judeus, apesar de ele ser um gentil. E no texto diz que, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou alguns anciões dos judeus, pedir que ele viesse curar o seu servo. E esses homens foram fiel ao pedido. A amizade deles, a consideração dele por este homem, fez com que eles fossem até lá. E chegando-se a Jesus com constância, lhe suplicou, dizendo: ele é digno que ele faça isto. Interessante que os anciões chegam e dizem: olha, Senhor, nós estamos te pedindo, viemos aqui te pedir a cura de um cego, de um oficial que está à morte. Senhor, ele é digno que o Senhor faça isso por ele. Eles deram esse relatório. O Senhor não pode deixar de não fazer, porque ele é digno de ser atendido. Mas por que eles tinham essa... Isso não é avisando que o pregador já tem que parar, não. Igual da escola dominical, tem 5 minutos. Voltando aqui. Veja que no verso 5, nós encontramos que, por que ele diz esse homem aqui? Porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Ele investiu, ele construiu uma sinagoga. Ele é amigo. Então, isso pode curá-lo. E o propósito do Senhor, com certeza, ele não foi motivado, é amigo do Evangelho, vou lá, eu vou fazer isso. Mas era dar uma lição aos anciões, e lembrando que havia aqui uma multidão de pessoas que acompanhava o Senhor. Era passar um ensinamento para eles. Que ninguém, que não há nenhum pecador que seja digno de alguma coisa nessa terra. Que obra nenhuma pode modificar ou fazer com que Deus venha salvar ou curar alguém porque fez uma obra, porque nos ofertou, porque nos ajudou. Nós recebemos muita oferta na construção de Ocara de descrentes que doaram o terreno. Isso, vou dar esse terreno para a igreja, vocês vendem e usam o dinheiro aí no que for preciso. Mas isso não quer dizer que ele vai para o céu, não. Isso quer dizer que ele é digno de ter merecimento lá na congregação, né? Deu como oferta. Mas o Senhor resolve ir. Por isso, eu mesmo não me julgo. Versículo 6. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para dizer: Senhor, não te incomode, porque não sou digno de que entre em minha casa. A história muda. O próprio homem manda alguns amigos ao encontro de Jesus. Com certeza alguém já te diz: olha, ele está vindo aí, viu? Tu mandou pedir, ele mesmo está vindo aqui. Você vai lá e diga que eu não sou digno de receber na minha casa.
Enquanto as pessoas dizem, Senhor, ele é. Mas ele mesmo testificou que não era. Eu vejo que agora a lição que o Senhor vai nos dar, este homem com a sua atitude, nos traz uma lição aqui. Quando ele chega na presença aqui, quando ele manda os homens ir até lá, que ele não veio, mas os amigos, vai lá e diz, por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Confiança na autoridade de Cristo. Porque não tem nada que Deus não possa realizar. Todas as coisas estão sobre submissão do próprio Deus. Mas às vezes nós limitamos o poder de Deus. Quando chega a nossa vez de estar nos passando, seja um problema de saúde, seja uma depressão, seja uma ansiedade, a nossa confiança em si vai aos médicos e aos remédios, mas não vai em Deus que pode resolver a situação. Acredito que os médicos podem fazer os primeiros contatos de auxiliar, mas a verdadeira cura vem de Deus. A verdadeira transformação vem de Deus quando nós entregamos e confiamos no Senhor. Eu passei por uma crise de ansiedade muito forte. Causava medo, vontade de chorar, vontade de desistir de tudo. Eu procurei a ajuda dos médicos. Eles me passaram, os remédios para tomar. O sono já não me vinha mais. Todo dia eu imaginava que era o meu último dia e aquilo me perturbava, mesmo sabendo que a morte de um crente é algo bem melhor. O apóstolo Paulo diz assim. Independente desses remédios. Uma noite eu ia para a reunião de homens e de repente passei mal. Um aperto no coração, aquela sensação que ia infartar e o controle, perdi todo o controle de tudo e eu me deitei na minha cama e não vinha mais lembrança. Eu tentei cantar um hino e não vinha lembrança da letra do hino e aquilo. Mas eu comecei a recitar versículos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque eles dizem uma coisa interessante, que o Senhor, tanto com o seu cajado, como o seu bordão, nos consola. E quando ele diz, mesmo no meio da sombra da morte, eu te guio, eu te protejo. Eu resolvi deixar os remédios do Senhor. Eu sei quem é o Senhor. Eu sei que o Senhor pode mudar esse quadro. Eu estou com quase um ano sem tomar uma medicação. Ela vai e vem, mas eu combato com a palavra, com a oração, confiando em si.
Eu luto com a minha alma nessa questão. Por que está abatido a minha alma? O que está trazendo tristeza? O que está te promovendo? E aí, começamos a estudar um livro, falei até com o Miguel, irmão Miguel, que nós estamos estudando um livro chamado Um Lugar Chamado Céu. E toda a aula que nós estudamos esse livro, eu tenho vontade de ir para o céu. Eu tenho inveja dos que já foram, do que ele nos apresenta do nosso futuro. E isso tem nos levado a crer que Deus está no controle de todas as coisas. E era o que este homem tinha, esse pensamento de dizer: eu não sou digno, mas se ele falar uma palavra, essa enfermidade não vai resistir, porque nele há o poder para repreender essa enfermidade. E às vezes a gente pensa que quando se fala de cura, quando se fala de você orar para alguém ficar curado, a gente só pensa que isso é coisa de pentecostal. Isso é coisa de Deus, ouvindo aquele que clama, aquele que tem uma fé que agrada a Ele. E sabe o que? Porque este homem demonstrou a confiança no Senhor. Quando ele chega no verso 8, ele vai declarar que Jesus, ele disse: eu sei a autoridade do Senhor. O senhor não precisa decorar o que ele declara para os amigos, o amigo fala lá. Isso admira, Jesus tem uma admiração quando ele diz no verso 8: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e eu tenho um soldado às minhas ordens. Eu digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, e o meu servo faz isto, e ele faz. Eu sei obedecer às ordens, porque eu tenho um superior acima de mim, mas também eu tenho 100 soldados à minha disposição e tenho um servo. E quando eu digo eles faz isso, eles fazem. Eu sei o que é o poder de uma autoridade, e eu sei que o Senhor tem esse poder. Diga lá, eu sei, e ele reconhece que o Senhor tem esse poder de mandar, de ordenar, e as coisas acontecerem. Isso é importante quando entrarmos na presença de Deus. A gente está orando, conversando e deixando o Espírito Santo nos usar, nos mostrar a nós mesmos: Senhor, eu sei que o poder está sobre o Senhor. Eu sei que o Senhor pode resolver isso. E essa atitude levou o Senhor a declarar perante as pessoas que estavam ali, até mesmo aos discípulos: se em verdade eu vos digo, que nem mesmo no meio de vocês, nem mesmo no meio do povo de Israel, encontrei tanta fé como essa. E aquela fé que o Senhor diz lá em Hebreus capítulo 6, sem fé era impossível agradar a Deus. Sem fé. Quando eu vejo uma situação séria, quando eu vejo as notícias, olha, a coisa agravou, a coisa, eu tenho mais segurança em Deus. Não tem nada que Deus possa. Isso aí Deus pode mudar esse quadro. Quando meu pai estava na UTI, e
as pessoas me visitaram, uma prima minha que é enfermeira, eu fui lá e disse, não tem como o tio João sair dessa não. O quadro dele é muito sério, pela idade, não tem como fazer uma cirurgia no pé dele. Só nos aparelhos, sem falar, amarrado. Mas a minha oração é, Senhor, o Senhor tem que levar, é a melhor coisa, é um crente estar no céu. Mas se o Senhor quer deixar por mais alguns dias conosco aqui, seja feita a tua vontade. E aquilo me trazia uma segurança, uma confiança. Até um pé de melancia aqui, eu plantei alguns jerimum, eu disse, eu conversando, né? Eu disse, eu ainda vou comer esse jerimum com meu pai. E hoje eu comi o jerimum com ele. Hoje eu comi. Eu ia trazer ele para o culto hoje à noite. A sua idade dele, ele está sentindo-se muito frio, né? Eu digo, talvez ele não vai aguentar o ar-condicionado. Sem ar ele já fica tendo o frio. O pé do meu pai não foi feito cirurgia, mas ele está andando. Ele está andando, né? Segurando as paredes, mas ele está andando. A água que ele bebia era uma seringazinha, ele está tomando um copo. Ele senta numa mesa e está almoçando normal. Esse é o nosso Deus. Eu sei que tudo pode. E o Senhor, quando Ele fala sobre a lição que Ele vai trazer, sobre eu não encontrei tanta fé em vocês. Devemos dizer que o Senhor quis dizer, eu encontrei incredulidade naqueles a quem eu vim. Aonde era para encontrar fé em vocês, eu encontrei incredulidade. Mas no gentil, encontrei alguém que tem fé. Se você for olhar o livro de Marcos, capítulo 6, está falando que Jesus chega na cidade dele, faz alguns milagres. E as pessoas começam a dizer, esse aí não é o filho do carpinteiro, os irmãos dele não estão aqui, as irmãs. E lá o texto diz que até os irmãos do Senhor Jesus Cristo duvidaram dele. Ao ponto que o Senhor disse, o profeta não tem honra na sua terra. Então ele está mostrando a incredulidade daquele povo. E aqui ele traz essa lição. Agora, este homem só queria que o Senhor determinasse uma palavra. O texto diz que o jovem foi curado. Quando eles chegaram lá, encontraram o jovem que já estava curado. Agora, a lição que eu trago para mim, se ele é autoridade, como o próprio amigo disse, olha, ele falou que ele é autoridade, conhece essa autoridade, que ele é autoridade, quando ele manda isso fazer, o cego faz, por isso que eu creio na sua autoridade. Então a minha pergunta para mim, para os irmãos aqui, se Jesus é autoridade, se Jesus é Senhor, porque muitas das vezes nós não obedecemos? Porque que muitas das vezes nós não obedecemos o que Ele nos manda fazer? Orar, vigiar, evangelizar, amar, servir. Como ele disse, eu vim para servir e não para ser servido. Se entende que um crente
com base em João 10, é que ele escuta a voz do seu pastor e obedece e segue. Porque o que o Senhor falou das suas ovelhas foi isso: as minhas ovelhas conhece ou escuta a minha voz e me segue. Então isso é uma coisa para nós sondar. Quem é Jesus? É meu Senhor. Se entende que Ele é Senhor, eu sou servo. E por que eu não obedeço o meu Senhor? Por que eu não demonstro a minha fidelidade para com o meu Senhor? Eu não me lembro quem foi o irmão, se foi um pastor. Eu usou um exemplo aqui. Há muito tempo ficou na minha memória de uma feira de escravos, a qual tinha um senhor vendendo lá um escravo, e chegou outra pessoa e viu que aquele escravo estava sendo maltratado e resolveu comprá-lo. Ele queria comprar e dar liberdade: vocês estão livres. E ele comprou aquele escravo e disse: você está livre. E aquele homem foi-se embora, andando pela feira. E de repente ele viu que alguém o seguia. Ele era o escravo que ele tinha comprado. Disse: você está livre? Não. O Senhor me comprou. Eu agora sou seu servo. Você não entende, ou eu não estou entendendo, que Jesus me comprou pelo seu precioso sangue? Então eu tenho que entender que Ele é o Senhor e que eu sou servo, que eu devo servir o meu Salvador. Eu devo estar atento àquilo que Ele me manda fazer. Eu devo demonstrar a minha fé de um servo de Deus, o meu Criador. Nós tivemos que pegarmos essa visão, amados, sondar o nosso coração, dizer: realmente eu estou falho. Tem área da minha vida que não serve o Senhor. Tem área da minha vida que está em rebeldia contra o meu Senhor, que ainda não mudou. Eu preciso mudar. Aí nós vamos ver as nossas vidas espiritualmente cheia daquele que Paulo diz: enchendo do Espírito Santo. Porque vai haver o temor, vai haver um respeito em cada um de nós, vai haver um compromisso para com Deus, para com a igreja, para com a palavra dele. Então não tem sentido, eu falando uma vez para a igreja, não tem sentido você ser um servo de Deus e não obedecer. E é o que ele disse lá no 45. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando? Não tem sentido isso. Se você é um servo do Senhor, você tem que obedecer ao Senhor, tem que obedecer à palavra do Senhor. Se você está nesta igreja porque você gosta dos louvores, porque a programação é bem organizada, porque você se sente bem, porque você tinha vontade de ser um crente, mas no seu coração não tem um temor de obedecer a Deus, você está no lugar errado.
você está no lugar errado. O lugar dos rebeldes é o mundo. Lá fora. Não é dentro da igreja. Não é num grupo. Nós não fomos chamados para imitar crente. Nós não fomos invitados, não fomos chamados para viver só das bênçãos, só querer as bênçãos do Senhor. Mas não quero compromisso com Deus. Quero que Ele me proteja, que Ele me abençoe na vida financeira, que tudo que eu for realizar eu possa me dar de bem, mas eu não quero compromisso, não quero tanta coisa com Deus. Se isso está no seu pensamento, você está no lugar errado. E precisa sondar a sua fé, a sua confiança, se realmente você se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Porque todo aquele que não se converteu, que está dentro da igreja, e nós acreditamos que é um crente, porque anda na Bíblia, canta, participa, mas não obedece o Senhor, não tem essa convicção que aceitou o Senhor, você atrapalha o crescimento da igreja. Você atrapalha o crescimento da igreja. Deus não está satisfeito com o que você está fazendo, mas o Deus maravilhoso quer que você se converta, que você entregue a sua vida de verdade, que a sua fé seja uma fé deste homem. Eu sei, Senhor, quem eu tenho crido, eu sei quem é capaz de guardar o meu tesouro. Eu não quero que eu tenho falado para a congregação, e o que eu quero deixar para vocês, essas palavras no final já, tenha a certeza que um dia você vai morar no céu. Não tenha na sua mente, eu acho. Eu frequento a igreja, eu não vou ficar fora do céu. Tenha essa certeza que você realmente é um salvo. E se você tem essa convicção que você é um salvo do Senhor Jesus Cristo, obedeça ao seu Senhor, porque isso demonstra que nessa sua obediência, nessa certeza que você tem, você é um crente a qual a sua vida estará alicerçada no Senhor Jesus Cristo, e que nada deste mundo pode nos separar, nem a morte. O que a morte nos faz quando abate o crente, ela só está entregando o crente nos braços de Cristo, para viver uma verdadeira vida, uma vida perfeita, uma vida celestial. Então, Jesus Cristo é seu Senhor, obedeça, faça a vontade dele. Que o Senhor nos abençoe, que a cada dia possamos mudar, né? Ore por esse pecador que precisa mudar. Eu converso com Deus, eu tenho a convicção da minha salvação. Acredito pelo testemunho que a minha esposa também tem, mas ela tem que ter a convicção. Acredito que minhas filhas sejam convertidas, mas é elas que têm que ter, eu não posso ter por elas, mas elas testemunham isso. E que o Senhor nosso Deus, amados, a cada dia, com a sua palavra, nos traga uma vida de humildade, uma vida compromissada com Ele, ao ponto de nós não se iludir com este mundo,
porque há um mundo nos esperando bem melhor, que é a glória que o Senhor tem para nós. Amém? De novo a palavra, Roberto? Aqui? Tem aí? É tu? Agradecer ao missionário Wesley pelo tempo que ele teve aqui com a gente, né? Pela manhã e agora à noite, né? Também pela presença dos irmãos, né? Vamos baixar nossas cabeças, eu quero fazer um pós-grude aí e depois está encerrado, né? Não esqueça os casais da nossa reunião logo após ao término do culto, viu?